Entrando especificamente no edital 60, e de novo a quebra de paradigmas, né? Qual que era o modelo que a gente vinha acostumado desde 1999? Modelo básico da 2082. Modelo da 2082, basicamente a gente dá um rating inicial para o cliente. Aquele rating inicial pode ser melhorado em função de uma garantia que o cliente apresentou, gerando lá o rating da operação, e ele vai sendo reduzido em função do atraso que o cliente passe a apresentar. E isso vai impactando diretamente nos percentuais de provisão que a gente vai fazer, que são percentuais fixos, definidos pelo Banco Central. Tá? E a baixa prejuízo ocorrendo ali com 180 dias em H ou 360 dias em atraso. Lembrando que, se a gente lê as entrelinhas da 2082, a 2082 ela já falava que isso aqui eram percentuais mínimos, mas que não eximia da responsabilidade das instituições fazerem provisões para perdas que elas julguem prováveis. Então, veja, não era a perda esperada, né? Como alguns dizem, falava de perda provável. Então, não tinha todos os conceitos aí de perda esperada. Algumas particularidades que eu quero chamar a atenção, para a gente ver o que vai acontecer na nova norma, é a questão do arrasto. Então, se eu tinha duas operações com o mesmo cliente ou com o mesmo grupo financeiro, a de pior rating arrastava a de melhor rating. Havia contagem em dobro desses prazos, né, para aquelas operações acima de 36 meses, o que dava um certo alívio aí para as agências de fomento, para quem trabalha com crédito rural, para as carteiras de crédito imobiliário, para não acelerarem de uma maneira tão grande a provisão. A questão de um ponto cego, né, que eu brinco que existe na 2082, que é a não necessidade de atribuição de um rating inicial para um cliente abaixo de 50 mil reais. Então, esses clientes, né, operações abaixo de 50 mil reais, o que o banco pode fazer? Vai lá e classifica aquela operação como A. Ponto. Não preciso fazer essa escoragem inicial. Só que o que acontece na prática, pessoal? Dependendo do segmento que o banco atua, essa operação aqui de 50 mil reais que está como A, quando ela entra na carteira, ela já deveria ser D, ela já deveria ser C, ela já deveria ter 10% de provisão e não 0,5% de provisão. Quando a gente aplica o modelo da 2082, fala assim, mas ok, eu classifiquei como A e o cliente não tem atraso. Beleza, você consegue justificar o A? Consegue. Quando você vai para o modelo de perda esperada, isso aqui cai completamente por terra. Porque eu não vou querer saber se o cara é A, se o cara tem atraso ou não. Eu vou perguntar qual é a perda esperada dele. Quanto você espera perder nessa carteira? Quanto você espera perder na operação? Então, pessoal, a primeira triste notícia do dia. Quem não faz essa escoragem inicial do cliente, classificar tudo como A, vai ter um belo aumento de provisão e a gente já sabe disso na prática, porque a gente aplicou isso em alguns bancos que têm essa característica e aí você teve uma elevação substancial da provisão. E a questão da suspensão dos juros com 60 dias que eu já mencionei para vocês. Quando a gente vai para o edital 60, pessoal, novamente a quebra de paradigma. 2082, a gente falava especificamente de provisão para operação de crédito e de arrendamento mercantil. E algumas outras contas de compensação, lá, algumas exposições que também eram passíveis de inclusão na 2082 e que, portanto, contavam provisão. Quando a gente vem para o âmbito do edital 60, pessoal, a gente engloba dentro do edital 60 várias operações que antes a gente nem discutia de se fazer provisão. Então, o que a gente está pegando basicamente no edital 60? A gente pega a velha carteira de crédito e arrendamento mercantil, a gente traz a carteira de TVM, então aquela carteira de TVM também que eu classifiquei ali, custo amortizado, VJOR, VJR, ela também é base de cálculo para a nossa perda esperada. Mas vai fazer perda esperada para título público? Vai ter que pelo menos calcular perda esperada para título público, título privado. Limites concedidos. O que é isso aqui? Basicamente aqueles limites que eu concedi para o cliente e que ainda não viraram operação de crédito. Mas eu me comprometi e dar esse limite. Não faço uma gestão diária do risco de crédito, ou seja, se o cliente deteriorar, eu vou demorar um tempinho para perceber isso para cortar o limite dele. Então, já estou exposto ao risco de crédito dessa operação. Esses limites também fazem parte do cálculo da perda esperada.
A carteira de outros créditos, então banco aí que opera com prestação de serviço, né? Banco que opera muito em M&A, tem uma carteira de recebíveis de clientes, essa carteira também é passível de cálculo de perda esperada. E os contratos de garantia financeira, que recentemente aí passaram também a ter provisão na regra do Banco Central. Então, a gente engloba um grupo muito maior de ativos do que a gente englobava anteriormente na 2008-2, tá? Quando a gente olha um exemplo ilustrativo, tá? Peguei um banco aí do mercado para dar uma olhada como é que ficaria, né? A grande questão que todo mundo me faz, aí vamos, mas a provisão pelo edital 60, ela aumenta, fica igual ou ela diminui, né? Tem muita gente que está na expectativa, não, mas eu já faço muita provisão, acho que tem que diminuir. Quando a gente olha aqui o exemplo desse banco, tá? Ele tem uma carteira de operação de crédito e renda mercantil de 10 bilhões, que pela 2008-2 ele vai lá e faz a provisão. Só que esse mesmo banco tem uma carteira de aplicações interfinanceiras, que é passível de cálculo de perda esperada, ele tem uma carteira de títulos e valores mobiliários, ele tem uma carteira de recebíveis, né, que pode ser recebível da corretora, pode ser recebível de prestação de serviço, pode ser lá o intercâmbio do cartão de crédito, que também cai como outros créditos, né, que também vai ser passível de provisão, e todos aqueles compromissos de empréstimo, que são aqueles limites que a gente está falando, que sequer, algumas vezes, nem estão em conta de compensação, né? Então, esses limites também passam a ser provisionados. Então, nesse caso, a provisão ela aumentou ou diminuiu. A gente nem vai entrar no mérito ainda de modelagem, tá? Mas, basicamente, a gente teve o dobro de ativos, né, à disposição de risco de crédito, e que, portanto, o dobro de ativos que vão sofrer o cálculo de perda esperada. Então, naturalmente, a tendência aqui é que você tenha um aumento de provisão. A estrutura básica, pessoal, do edital 60 é muito parecida com o IFRS 9 que a gente viu de manhã, tá? Então, basicamente, né, o chassi dele é a separação de todos os ativos financeiros. Então, veja, pessoal, aqui não é só operação de crédito. São todos aqueles ativos que eu mostrei para vocês. É a alocação desses ativos em 3 estágios, baseado no efeito da deterioração do risco de crédito deles desde a originação. Tá? Então, a operação, quando ela entra na carteira, ou que a gente faz a aquisição, ela vai estar dentro do estágio 1. À medida que ela se deteriora, que ela tem um aumento significativo no risco de crédito, ela vai para o estágio 2. E à medida que ela se torna um ativo com problema de recuperação, ela vira o estágio 3. Isso aqui, pessoal, essas premissas, né, que foram trazidas pelo Banco Central do IFRS 9, quando a gente fala de aumento significativo do risco de crédito e quando a gente fala de inadimplência, basicamente, para os bancos que fizeram IFRS 9 aqui no Brasil e lá fora, quem que define isso? Quem que define o que é o aumento do risco de crédito ou inadimplência? É a própria instituição. Com base em quê? Com base nos modelos que ela possui. Só que o Banco Central, pessoal, ele disse, não, esse modelo para mim não funciona. A gente tem que ter uma comparabilidade mínima e eu preciso dar para as entidades do sistema financeiro alguma objetividade na classificação desses estágios. Então, o que o Banco Central fez? O que ele entende que é o aumento significativo no risco de crédito? 30 dias de atraso, ponto. Operação bateu 30 dias de atraso, ela pula para estágio 2. Ou se eu tiver um aumento na probabilidade de inadimplência dentro de percentuais que o Banco Central está definindo. Então isso aqui normalmente seriam percentuais que a própria instituição definiria no IFRS 9, mas que o Banco Central aqui ele resolveu arbitrar. E da mesma maneira ele fez lá com o estágio 3. Ele disse o que é estágio 3? Caracterização de ativo problemático de acordo com a conceituação que eu fiz lá no edital 54. Que são ativos com mais de 90 dias de atraso ou que eu tenha outros fatores qualitativos, um pedido de recuperação judicial, uma falência, uma deterioração do segmento financeiro, que me leve a crer que aquele ativo ele está em situação, ele é caracterizado como um ativo problemático. Então, diferença básica entre o IFRS 9 e o edital 60. IFRS 9, quem define essas premissas é a própria instituição. A norma ela até traz, né, o que ela chama de premissa refutável, né? Então, ela trata essa questão do 30 dias para migração de estágio como uma premissa refutável. O que seria isso? Olha, eu acho que com 30 dias, dificilmente uma operação com mais de 30 dias ela não está deteriorada. Mas se você conseguir me mostrar com base nos teus modelos que 30 dias a operação
aquela carteira não está deteriorada, não usa 30, usa 60, usa um outro período que você acha. Da mesma maneira, a caracterização do ativo problemático. Eu não acho que uma operação de crédito imobiliário, ela se deteriora, ela está em situação de inadimplência com 90 dias de atraso. Tá, mas você tem modelo que prove isso? Tem modelo. Tem modelo provando que a inadimplência de fato acontece com 180 dias. Então, a norma internacional, ela deixa a gente trabalhar com isso, né? O Banco Central não. O Banco Central simplesmente arbitrou o que ele entende que são os limiares de classificação em categorias. E aí isso tem um benefício e um malefício, pessoal. O benefício é que a nossa vida fica mais fácil quando for implantar a norma. Mas o malefício é que isso aqui pode levar a um aumento significativo de provisão, caso você tenha aí algumas situações, algumas carteiras, onde 30 dias não seja um limiar para um ativo com aumento significativo e que 90 dias não seja um limiar para caracterização de ativo problemático. Quando a gente fala então do estágio 2, né, como eu disse para vocês, os 30 dias e mais a deterioração, o aumento na probabilidade de inadimplência, na probabilidade do ativo se tornar problemático, o Banco Central ele definiu ali alguns percentuais. Então, de novo, ele colocando a regrinha. Então, o que ele diz? Se eu gero uma operação inicialmente e a minha probabilidade de inadimplência ela é igual ou menor do que 5%, se eu tiver um aumento absoluto de 5% na medição posterior, essa operação ela já teve um aumento significativo. Se eu tenho um rating inicial, uma probabilidade inicial de inadimplência entre 5% e menor ou igual a 20%, se eu tiver uma duplicação dessa probabilidade de inadimplência no próximo período de medição, então essa operação ela também tem um aumento significativo no risco de crédito. E se eu tiver uma operação com mais de 20% de probabilidade de inadimplência na originação e eu tiver um aumento absoluto de 20% na comparação com o comportamento, com a medição posterior, então a gente tem um aumento significativo no risco de crédito, tá? Quando que é feita essa comparação, pessoal? Basicamente, esses percentuais aqui são na originação da operação ou na aquisição do ativo, e essa medição são sempre nos períodos de avaliação, sempre nos períodos de apuração de balanço que a gente tem que fazer. E aí, qual foi a grande dúvida gerada? O Banco Central, vou precisar fazer isso uma vez por mês, eu vou precisar pegar minha carteira de crédito inteirinha e reescorar ela inteirinha para cada fechamento de balanço? E aí o Banco Central esclareceu isso no edital 60, dizendo que a verificação do aumento significativo, estágio 1 ou 2, ela vai acontecer mensalmente em função do atraso e semestralmente em função da variação da probabilidade de inadimplência. Então, no mínimo, semestralmente, o banco vai ter que reescorar toda a carteira, o banco vai ter que fazer a verificação dos ratings externos, né, quando utilizar rating externo para fazer a avaliação, para poder calcular, né, para poder fazer a alocação de estágios e, consequentemente, para poder calcular a provisão. E fazer isso periodicamente, toda vez que eu tiver uma deterioração na qualidade do crédito que seja atribuível a um cliente específico, então sei que aquele cliente está deteriorado. Então, vamos olhar se ele não teve um aumento no risco de crédito. Quando eu souber que a situação econômica de um segmento ela não está boa, então eu faço essa análise, ou todas as vezes que eu fizer uma renegociação. O que significa essa renegociação, pessoal? Significa que toda vez que eu mexer nos termos do contrato, seja por problema de crédito ou não, que a gente vai ter que ver se teve aumento na probabilidade de inadimplência, medindo esses percentuaizinhos aqui que o Banco Central está definindo. Tá? Então, isso aqui também traz uma complexidade operacional bastante significativa, principalmente aqui para as áreas de riscos. Uma coisa interessante também, pessoal, é que eu falei até agora do modelo de aumento do risco de crédito, mas eu não falei para vocês do modelo de cura. Então, uma operação, quando ela bate estágio 2 ou bate estágio 3, ela nunca mais pode voltar para estágio 1 ou estágio 2? Ela pode. Isso vai depender do quê? Isso vai depender de como que a operação ela se cura. E aí, olhando o edital 60, a gente fala, tá, mas onde que o Banco Central, se ele tratou objetivamente a ida, ele deveria tratar objetivamente a volta daquela operação. E aí o que a gente percebe é que ele tratou a ida, mas deixou a cargo das instituições a definição de modelo de cura. Então, de cara,
aqui a gente vai ter que definir o modelo. Então, para aumentar significativamente, o Banco Central definiu a regra, mas para curar, como é que a gente faz? Cada modelo, cada instituição vai ter que fazer um modelo para verificar qual que é o período de cura, né? Então, quantas parcelas o cliente precisa pagar para que ele volte a ser um estágio 2 e quantas parcelas ele precisa pagar para voltar no estágio 1, tá? Então, isso aí tem alguns modelos para fazer isso, que eu não vou entrar até em função do tempo, mas é algo que as instituições vão precisar se preocupar. Tudo isso que eu falei até agora, pessoal, para a gente basicamente definir estágios, né? E de volta. Então, acabou o nosso problema, definir o estágio, o Banco Central ele vai dar um percentual de provisão para cada estágio? Não, não é bem assim que funciona. O Banco Central, ele fala que para o estágio... Isso eu esqueci de falar, pessoal, desculpa. Para o estágio 1, a gente vai aplicar a perda esperada para 12 meses. A perda esperada para 12 meses é um cálculo estatístico que a gente faz olhando a probabilidade daquele ativo se tornar inadimplente nos próximos 12 meses. E a perda esperada para a vida, que é aplicada em estágio 2, a perda esperada para a vida é um cálculo também estatístico quando a gente olha a probabilidade desse ativo se tornar inadimplente ao longo de toda a vida dele, né? Então, obviamente, quanto mais longo for o ativo, maior o descolamento entre a perda esperada em 12 meses e a perda esperada para a vida. E no estágio 3, o que o Banco Central fez? Falou assim, caracterizou ativo problemático, aqui não tem modelo interno, aqui eu vou arbitrar os percentuais mínimos. Então, na prática, vocês podem brincar de estágio 1 e 2, mas quando a operação bater o ativo problemático, eu vou arbitrar o percentual mínimo. De novo, isso não significa que a gente não precisa fazer modelo para estágio 3. Por quê? Porque se meu modelo revelar que eu tenho uma perda esperada maior do que os percentuais definidos pelo Banco Central, então eu descarto os percentuais mínimos e utilizo o meu percentual de perda esperada do meu modelo. E aí isso vai se refletir aqui, né? Então, como é que a gente faz então, né, o cálculo de perdas esperadas? O Banco Central, no edital 60, ele não dá nenhuma fórmula de cálculo, nenhuma maneira que a gente deve fazer para aplicar, assim como o IFRS 9 ele também não dá. Então, isso também não é uniforme. A gente acaba utilizando as métricas de riscos, né, de que perda esperada é igual a PD vezes LGD vezes EAD, muito mais por uma convenção do que a gente está acostumado, mas não é o único modelo que a gente tem para apurar. O que o Banco Central tratou no edital 60? A gente vai precisar ter 2 fatores que tem que ser inclusos no cálculo da perda esperada em 12 meses e a perda esperada para a vida. A primeira vai ser qual é a probabilidade do ativo se tornar um ativo com problema de recuperação, que é a métrica de PD que a gente utiliza normalmente em riscos. Então, a partir do momento que aquele ativo entrou na minha carteira, qual é a probabilidade dele virar inadimplente em 12 meses e qual é a probabilidade dele virar inadimplente ao longo de toda a vida dele? E o segundo parâmetro é, a partir do momento que aquele ativo ele se torna, que ele bateu a inadimplência, que ele se tornou um ativo problemático, quanto eu consigo recuperar e quanto eu perco de fato. Então, a multiplicação da probabilidade de inadimplência pela recuperação, pela taxa de recuperação, ou pelo contrário, né, pela perda em função da inadimplência, que é a LGD, multiplicada pelo saldo contábil, que no caso a EAD, aqui o Banco Central também definiu que só pode ser o saldo contábil, ela vai me dar o cálculo da minha perda esperada. Algumas particularidades importantes desses 2 elementos, tá? Elemento de PD e elemento de LGD. O Banco Central ele fala que a PD a gente tem que considerar as situações econômicas correntes e previsões razoáveis, que é o que a gente lá no IFRS 9 chama do forward looking, que o colega Reinaldo também falou um pouco de manhã, né? Então, o que significa o forward looking, pessoal? Quando a gente constrói uma modelagem de PD, como é que a gente constrói uma modelagem de PD? A gente vai pegar a base de dados. Eu vou pegar essa base de dados, eu vou olhar tudo que aconteceu no passado e vou dizer, olha, com base no que eu concedi no passado, X% eu recebi, X% me deu default. Então é assim que a gente vai construir a modelagem. Porém, isso aqui vai espelhar o que aconteceu no passado. Mas necessariamente é isso que vai acontecer no futuro? Ou seja, se eu pegar uma base de 5 anos, eu peguei um período de crise aguda, né? De aumento bastante grande na inadimplência. Será que se eu olhar isso aqui no prazo de 3 anos, que é o prazo médio da minha carteira, esse comportamento ele vai se refletir? Não necessariamente. Então,
Uma das funções do forward looking é justamente ajustar a minha modelagem de probabilidade de inadimplência que eu faço ao cenário futuro. Como é que eu consigo capturar as projeções macroeconômicas e calibrar, de certa maneira, a minha probabilidade de inadimplência. Tá? Então, o que o Banco Central trata lá no edital 60 é essa questão do forward looking. E a questão da expectativa de recuperação, pessoal, da LGD, na verdade, o Banco Central fala de expectativa de recuperação, mas quem é de riscos, na verdade, é 1 menos LGD, né? LGD, ao contrário, é a taxa de recuperação. O que a gente tem que considerar para fazer o meu modelo de LGD? Então, não é simplesmente pegar tudo aquilo que o cliente entrou em inadimplência, o que eu recuperei? Então, se o cliente entrou em inadimplência com 1.000, eu recebi 500, então a minha perda em default é 50%. Não, na verdade, o que a gente precisa considerar também? A gente precisa considerar o desconto a valor presente. Então tá bom, mas você recebeu 500, mas você recebeu 50%, mas você recebeu 50% em quanto tempo? Porque uma coisa é receber 50 hoje, outra coisa é receber 50 daqui 3 anos. 50 em 3 anos ele vale menos. E esse taxa de desconto aqui pela norma internacional é a taxa efetiva de juros. Para o Banco Central ele colocou como uma taxa contratual. Menos mal, né? Porque a gente já está com dificuldade de calcular a taxa efetiva de juros, quiçá utilizar a taxa efetiva de juros para fazer esse desconto aqui. E outro ponto que a gente tem tido bastante dificuldade é com os custos de recuperação. Então tá bom, o cliente deu default em 100, eu recuperei 50, mas eu gastei 30 para recuperar. Eu posso dizer que a minha taxa de recuperação é 50%? Não, né? Eu considero o que o cliente entrou em default, mais o que eu recuperei, menos o que eu gastei para recuperar. O ponto é, né? Parece ser algo simples falando, mas não é algo que as instituições, pelo menos as que a gente atende, têm um controle tão apurado, né? Tão no detalhe assim do quanto que é o custo de recuperação por operações. Mas a norma ela é clara. O custo de recuperação ele precisa fazer parte do cálculo da perda esperada. O cálculo da perda esperada, pessoal, ele utiliza, na grande maioria das vezes, na grande maioria dos bancos, as informações internas. Então, pessoal, básico aqui, tem que ter base de dados. Se não tiver base de dados, dificilmente a gente consegue fazer um cálculo de perda esperada. E aí qual é o tempo mínimo, né? O tempo mínimo para a gente trabalhar, se não me engano a norma fala de 3 anos, mas eu acho que 3 anos, a depender do prazo médio da carteira, é muito pouco. A gente teria que trabalhar com no mínimo 5 anos de base de dados. Então a gente considera informações internas, que são as informações das bases de dados. E se eu não tiver base de dados, não preciso fazer nada? Então título público, título privado, que eu não tenho nenhum histórico de default, posso falar que a minha provisão é 0? Não, na verdade a gente vai utilizar informações externas. Então, utilizar birôs de crédito, né, Serasa, Boa Vista, que a gente tem visto bastante, a própria para operações corporate ou para títulos privados, a gente tem visto bastante utilização dos ratings das agências externas de rating. Então, alguma coisa vai ter que fazer, tá, pessoal? Simplesmente falar, nunca perdi com título privado, então minha provisão é 0, minha perda esperada é 0. Não, não é tão simples assim. Algum tipo de estudo, algum tipo de cálculo vai precisar ser feito. Então, entendido, né? Separação em estágios. Entendido o que precisa compor o cálculo, qual é o primeiro ponto que a gente precisa contemplar antes de fazer a modelagem? O primeiro que eu julgo mais importante é a segmentação da carteira. Porque na nossa carteira tem de tudo lá dentro, né? Tem vários produtos, tem várias operações, tem operações concedidas em momentos diferentes, tem cliente novo, tem cliente antigo, né? Tem um monte de gente misturada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa agrupar, transformar esses grupos em gente que é parecida. Porque quando a gente olha uma carteira de atacado, eu consigo avaliar a perda esperada para o indivíduo. Mas quando a gente olha uma carteira de varejo, isso é impossível. Eu não vou conseguir olhar indivíduo por indivíduo e saber quanto que é a perda esperada daquele indivíduo. Eu preciso tratar ele num grupo. Mas como é que eu constituo? Como é que eu faço uma modelagem? O primeiro ponto é fazer segmentação. E eu costumo dizer que uma segmentação bem feita, pessoal, ele vai gerar uma provisão muito mais confiável, né, muito mais próxima da realidade, né? Então, às vezes eu pego, eu quero ter uma PD, uma LGD para tudo. Não, pessoal, depender do banco, da carteira, das características,
Isso não vai acontecer. Então, eu preciso analisar o meu histórico passado e criar algumas segmentações. Então, se esse cliente é PF, se ele é PJ, se o produto dele seria, por exemplo, um CDC, Floorplan, para quem é banco de montadora, se é um cliente novo, se é um cliente antigo, se é um crédito rotativo, se é um crédito não rotativo, qual o meu rating de PD. Então, um cliente que entra com 5% na escala do Banco Central, ele se comporta diferente daquele cliente que entra com 20% de probabilidade de inadimplência. Então, as coisas elas são diferentes. E criar esses grupinhos aqui. Para que eu vou criar esses grupinhos? Né? Para analisar o comportamento passado deles na minha base de dados e criar as minhas modelagens. E para fazer também o forward looking. E aí ter modelos de crédito para cada um desses grupos. E aí, feito isso, né? Então definido as premissas, vamos fazer o que precisa ser feito, que é o mais difícil, que são as modelagens de crédito. Tá, pessoal? Então, quais são as modelagens básicas que a gente vai ter que construir por segmento, tá? Isso é importante. Cada segmento, cada grupinho desse daqui vai ter que ter um modelo de PD, vai ter que ter um modelo de LGD, vai ter que ter um modelo de EAD, se tiver limite. Mas basicamente, tá? Os modelos que a gente vai ter que ter. Modelo de probabilidade de inadimplência, PD12 e PD vida, né? Às vezes quando você não tem tempo, né, base suficiente, você não consegue fazer direto uma modelagem de PD vida, então você calcula a PD12 e extrapola essa PD12 para PD vida, isso é possível de ser feito, tem sido bem aceito. A modelagem de LGD, que é a partir do momento que o cliente em default, quanto que de fato eu perco. Esse modelo também tem que incluir os custos de recuperação e o desconto a valor presente, então em quanto tempo a gente recupera. E a gente tem que fazer modelo de EAD, e aqui tem uma diferença também em relação ao IFRS 9. O IFRS 9 não vai falar nada de EAD. A EAD seria o quê, pessoal? Seria qual é a minha exposição no momento da inadimplência. Então, quando o cliente bateu aqui, ele ficou inadimplente, o quanto que ele me devia? E aí, com base nisso, a gente deveria fazer um modelo, e aí a EAD da fórmula deveria ser essa estimativa do quanto o cliente vai me dever na data do default. O Banco Central tirou esse modelo e ele disse, o que é a EAD? A EAD é o valor contábil bruto. Então, vocês pegam a probabilidade de inadimplência mais a sua recuperação, multiplica pelo valor contábil bruto. Porém, para limites, a gente não tem valor contábil bruto. A gente também vai ter que fazer um modelo. Qual é esse modelo? É um modelo de FCC, fator de conversão em crédito, ou de CCF, que é a mesma coisa. Então, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar também o meu histórico dos clientes que eu concedi limite, qual é a média de utilização desses limites ao longo do tempo, também por segmento, porque a utilização pode variar de um segmento para outro segmento, e vou fazer aí o meu modelo de CCF. Então, o quanto que o cliente vai ter utilizado de crédito no momento que ele entra em default, no caso específico dos limites. Feito esses três modelos aqui, eu preciso amarrar as correlações macroeconômicas. Então, eu vou ter que pegar todas aquelas variáveis macroeconômicas que o Reinaldo disse na palestra da manhã, PIB, inflação, demanda, inadimplência, e vou ter que tentar correlacionar a minha inadimplência com as variáveis macroeconômicas, olhando obviamente o passado, né? Então, como que a inflação impactou a minha inadimplência? Como que o PIB, o dólar impactaram a minha inadimplência? Obviamente tem variáveis macroeconômicas que a gente vai conseguir achar correlação, tem variáveis macroeconômicas que a gente não vai achar correlação. E tudo isso para quê? Né? Para a gente amarrar isso dentro de uma fórmula e fazer o que a gente chama do forward looking. Ou seja, pegar essas correlações que existiram no passado e projetar isso para o futuro com base no prazo da minha carteira. Tá? Isso tudo aqui vai dar origem ao meu cálculo de provisão. Para toda a carteira? Não. Para a carteira em estágio 1 e para a carteira em estágio 2. Para estágio 3, a gente precisa utilizar os percentuais definidos pelo Banco Central, mas tem que continuar fazendo modelo para comparar com os percentuais que o Banco Central definiu. Ok? Bom, para estágio 3, pessoal, aí não tem segredo, tá? Eu não vou passar detalhadamente, mas a gente tem lá a carteira 3, o Banco Central pegou todas as operações do sistema financeiro, quebrou isso em 6 carteiras. Então a carteira 1, exemplo, aí é a carteira de financiamentos habitacionais,
no âmbito da SFH com 100% de garantias. Então, para esses 6 grupos, né, ele disse o que entra lá dentro e criou faixas de atraso. Então, a primeira faixa de atraso aqui no caso, né, até 150 dias. Então, o que significa esse até 150 dias? É do momento que o ativo se caracterizou problemático até 150 dias de atraso. Ele vai ter 5% de provisão e assim sucessivamente até ele chegar aqui com 24 meses de atraso, quando ele tiver 90% de provisão e for baixado a prejuízo, que é uma outra mudança em relação a 2008-2. Né? Para 2008-2 a gente baixava tudo com 180 dias em H, agora, a depender do grupo que a operação estiver enquadrada, ela pode ter uma baixa a prejuízo em períodos distintos. Okay? A baixa prejuízo, então, né, para cada uma dessas 6 carteiras, ela começa com 24 meses e termina com 12 meses, a depender da carteira que a operação ela estiver enquadrada. E quando a gente olha a IFRS 9, né, essa definição também deveria caber a cada instituição. Então eu deveria fazer uma análise da minha carteira e perguntar o seguinte: em que momento que eu não recupero mais nada? Que de fato eu não tenho mais nenhuma chance de recuperar aquela operação. Então esse seria realmente o ponto da baixa prejuízo. Para isso a gente teria que fazer um outro modelo que não será necessário aqui no caso, porque o Banco Central já definiu os prazos de baixa prejuízo. E aí, por fim, depois que a gente fizer tudo isso, né, todo esse caminho, a gente volta para os ratings. Um pouco diferente, né, porque o rating na 2008-2 ele era a base de tudo. Agora ele é o final da linha. Então, se eu tenho uma operação que eu apurei uma determinada taxa de perda, com base nessa taxa de perda, eu aloco isso nos ratings que estão sendo previstos dentro do edital 60. Para que vai servir esses ratings aqui, pessoal? Basicamente, para a gente reportar na central de risco e para a gente fazer as demonstrações financeiras, de maneira que o Banco Central consegue, depois de tudo isso, manter a comparabilidade, não só em estágios, mas também em função dos ratings, em função da taxa de perda. E aí, pessoal, fiz tudo isso, não preciso fazer mais nada? Não, a gente precisa validar para saber se o meu cálculo de perda esperada ele está consistente, né? Então a gente vai ter que entrar num procedimento aí, fazer um backtest e mostrar que os meus modelos são aderentes. Obviamente, quanto mais eu andar no tempo e verificar se a minha provisão foi suficiente para cobrir as perdas esperadas, eu vou atestar que o meu modelo está consistente. Mas neste momento, o que é possível a gente fazer? É pegar o cálculo que a gente chegou e aplicar esse cálculo para períodos anteriores. Então, se eu olhar lá em fevereiro de 2016, se eu tivesse aplicado esse meu conceito lá na carteira de fevereiro de 2016 e comparar com a minha perda nos próximos 12 meses, as perdas que aconteceram nos próximos 12 meses, o que eu constituí de perda esperada é suficiente para cobrir as minhas perdas efetivas? E aí a gente começa a achar índices de cobertura, tá? O que eu chamaria atenção aos senhores aqui é uma outra discussão também de mercado, que assim como a 2008-2, ela fala de perdas prováveis, e se a gente olhar a resolução 4557, que foi implantada agora em fevereiro, ela também já fala da necessidade das instituições elas terem um modelo de perdas esperadas. O que é admissível da gente ter uma mudança significativa de provisão? Para aquilo que hoje não tem provisão. Então, para carteira de títulos, para limites. Quando a gente olha a carteira, a grande discussão que se tem é, se eu chegar a uma provisão para perda esperada muito diferente do que eu tenho hoje da provisão 2008-2, eu deveria registrar isso como um ajuste de critério, um ajuste de adoção inicial da norma, ou eu já deveria vir ao longo do tempo complementando a minha provisão. Por quê? Porque a 4557 já fala de perda esperada, tá? Então, essa é uma outra discussão. Então, muitos bancos estão sendo levados, depois que fizeram esse modelo de perda esperada aqui, olharam para a provisão da 2008-2 e falaram, não está suficiente, não está cobrindo, tem que ter uma complementação de provisão aí para quando chegar de fato em perda esperada, as coisas estarem muito próximas. O que eu vejo, pessoal, de principais diferenças aí, né, entre as duas normas, né, edital 60 e FRS 9? É o que eu já mencionei, né, a inclusão dos ativos VJR na base de perda esperada, o que não está em conformidade com o IFRS 9. A utilização de faixa de atrasos e percentuais fixos para caracterizar o aumento significativo e o ativo problemático.
ao invés de utilizar as premissas refutáveis, né, deixar cada instituição definir o que é o aumento significativo e o que é o ativo problemático. Não definiu critérios de cura. O IFRS 9 também não define. Na verdade, aqui não é nem um gap de normas, né, é uma inconsistência que eu vejo na própria norma do Banco Central. A definição de regras de arrasto para o estágio 3, então aqui também é um ponto importante que eu esqueci de falar. Existe arrasto na nova norma? Sim, ele existe. Quando eu tenho uma operação que bate estágio 3, se eu tiver uma operação do mesmo grupo econômico estágio 1 e estágio 2, eu devo arrastar ela para o estágio 3. Qual é a exceção que a norma traz? Quando eu tenho alguma característica de risco de crédito muito diferente. Então vamos supor, eu tenho um cartão de crédito que vai estágio 3 e esse mesmo cliente tem um crédito imobiliário. Então são operações com perfil de risco de crédito e com garantias muito diferentes. Então nesses casos, que ele determina que é o caráter de excepcionalidade, você poderia ter o mesmo cliente ou o mesmo grupo econômico em estágios distintos. Ele definiu prazos para baixa prejuízo, o IFRS 9 não define. E a não adoção da abordagem simplificada para recebíveis. Na verdade, foi um ponto também que a gente bateu para o Banco Central, né, porque há vários bancos, principalmente lá na BBI, né, os bancos de investimento têm um valor significativo na conta de serviços prestados a receber, e esses serviços prestados a receber são instrumentos financeiros, e que a gente tem que fazer um modelo de perda esperada. Como são recebíveis comerciais, se a gente olhar a IFRS 9, eles cairiam ali no conceito de recebíveis comerciais. Dentro da abordagem simplificada, a gente teria um procedimento mais fácil para fazer isso. Porém, o Banco Central não se pronunciou nesse sentido. A única ponto que ele fala de abordagem simplificada é no provisionamento de quem é enquadrado como S5. Então, o S5, então, isso não está, ele só está dito, né, no edital 60, quem é S5 fará provisão pela abordagem simplificada, mas o que vai ser a abordagem simplificada do Banco Central? Vai ser uma matriz de provisão que possivelmente ele vai divulgar via uma circular, com percentuais fixos, muito parecido do que é hoje a 2682.